A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriani, do Ministério Flor do Campo de Cariacica, do Espírito Santo. Estamos aqui para mais um comentário das lições bíblicas de adulto da CPAD, lição de número 5, que sai do título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Nosso textual está em Atos capítulo 1, no verso 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a verdade prática nos diz: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Antes de lermos a leitura bíblica em classe e os objetivos da lição, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, te damos graças, meu Deus, pela bondade do Senhor, pela misericórdia, Senhor, que atua em favor do teu povo. Ó Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por tudo que tens feito. Ó Senhor, que o Senhor abençoe cada aluno, cada superintendente, cada professor da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, e que essa lição seja uma fonte enriquecedora para cada um que participa, e que possa despertar nos crentes o desejo de ser batizado com o Espírito, de ser usado pelo Espírito Santo, de ser instrumento do Espírito Santo na obra do Senhor. Assim nós te pedimos, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes da leitura bíblica em classe, vamos fazer a leitura dos objetivos da lição. O número 1 é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo objetivo é explicar a obra missionária após o Pentecoste. O terceiro é enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 8 e do 14 até o 18. Vamos fazer a leitura. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Essa lição fala do pentecostalismo envolvido na missão. Uma perspectiva pentecostal de missão. Nós vamos ver uma visão dos pentecostais na relação ao projeto de Deus, que é a missão. Então o tema central hoje, a palavra-chave é pentecostal. E a introdução nos diz assim: uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nessa lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo desses últimos dias. Verdadeiramente, nós que somos pentecostais, né, Assembleia de Deus e algumas igrejas que também têm esse segmento pentecostal, nós temos essa convicção. Primeiro que nós temos já o
o conhecimento e cremos, né, na ação do Espírito Santo, no revestimento, no batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e isso para a igreja pentecostal, é necessário para a obra de missão. Tanto é que não só na virada do século, quando iniciou movimentos pentecostais, como foi da Rua Azul e outros movimentos, né, que ocorreram na região da Europa, em outros países, alguns avivamentos, verdadeiramente veio trazer novamente essa cultura, né, de buscar o batismo com o Espírito Santo e crer nos dons espirituais que já estavam sendo esquecidos no correr do século, né? Nós ouvimos que no século XVI houve, né, a grande reforma protestante com Martinho Lutero. Foi a volta à palavra, né, a volta verdadeiramente crer que a salvação é pela fé, mas verdadeiramente o que fez a igreja pentecostal renascer foi os movimentos pentecostais da virada do século, que fez verdadeiramente a igreja voltar a acreditar no pentecostalismo, acreditar na manifestação do Espírito Santo. Desde o livro de Atos, capítulo 2, né, quando nós acabamos de ler, quando o Senhor prometeu que Ele derramaria do seu Espírito Santo e revestiria a igreja com o seu poder, pediu até que eles ficassem em Jerusalém antes, né, não saísse para fazer a obra enquanto não recebesse do Senhor o poder. E verdadeiramente nós cremos que a igreja do século XXI também necessita desse poder. Nós estamos vendo uma época que verdadeiramente não está mais tendo essa cultura de buscar o batismo, né? Nós temos muitos crentes na igreja hoje que não são batizados com o Espírito Santo e são de igrejas pentecostais. Então, verdadeiramente, nós temos que incentivar não só a busca pelo batismo, mas também pela busca dos dons espirituais, porque isso faz com que a obra do Senhor seja perfeita. O Espírito Santo trabalhando em nós faz uma obra muito melhor, muito mais abrilhantada pelo poder do Espírito Santo. Nós temos o primeiro subtópico que fala sobre uma perspectiva pentecostal de missões. O primeiro, na verdade, eu falei subtópico, mas é o primeiro tópico, né? É uma perspectiva pentecostal de missões. O primeiro subtópico fala: somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Número 1. Número 2, a autoridade bíblica. 3, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam um impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante: a autoridade da Escritura, a salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Merville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Nós vemos aqui, quando ele fala somos evangélicos, né, o nosso comentarista, pastor Wagner Gabi, ele está dizendo, está mostrando a nossa identidade, né? Nós somos evangélicos. Evangélico é aquele povo que prega o evangelho, né? No tempo da reforma fomos chamados de protestantes, né? Porque era uma ação de protestar contra a religião vigente na época, né? Os domínios do catolicismo. Então, era vigente a forma que eles estavam agindo na questão da venda das indulgências. Isso revoltou não só a Martinho Lutero, como muitos que na época também se levantaram contra. E houve a reforma. Mas hoje nós somos chamados de evangélicos por pregar o verdadeiro evangelho, que é, como disse Paulo aos Gálatas, né? Se vier outro, mesmo um anjo descendo do céu, trazer outro evangelho que não seja o que nós pregamos, seja anátema. Então nós cremos, nós sabemos qual o verdadeiro evangelho, que ele é bíblico, ele é cristocêntrico. É a mensagem que nós nos preocupamos em pregar, é essa. Então, como evangélico, a nossa visão é pregar o evangelho, né, de uma forma bem ortodoxa da palavra do Senhor. O segundo subtópico fala que somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nós referimos aos crentes que crê na experiência do Espírito Santo, né, que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos. Pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Na verdade, irmãos, os pentecostais, em certos momentos da história, até sofreu, né, com igrejas tradicionais, porque não aceitavam, né, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, né,
e muitas vezes foram perseguidos pelos secessionistas, aqueles que acreditam, né, que cessou na era apostólica o manifestar dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo foi só para a era apostólica, não é para os nossos dias. Então, algumas situações foi difíceis para igrejas tradicionais que não aceitavam de maneira alguma que seus crentes falassem línguas ou profetizassem na igreja. Então, havia rupturas, havia separações, né, de pessoas que eram tiradas, banidas da igreja, porque eles não aceitavam. Então, foram se abrindo novas igrejas pentecostais, como algumas igrejas, né, que saíram da Batista, saíram da Presbiteriana, e foram de outras igrejas tradicionais, e foram se tornando pentecostais, chamadas de renovadas. Então, por quê? Porque cria na mensagem pentecostal, que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Para deixar uma informação, Pentecostes é uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa, né? Então, era chamada, então essa festa, 50 dias após a Páscoa, normalmente os judeus que iam para a Páscoa já ficavam em Jerusalém para o dia de Pentecostes. E foi uma data que Deus determinou para que viesse o derramado do Espírito Santo, né? Para que verdadeiramente Jerusalém estava cheia de pessoas, né? Segundo o livro de Atos, aproximadamente 16 nações estavam ali representadas. Então foi uma ação de Deus, né? Porque era um momento em que haveria muita gente da cidade e era um momento de se conhecer o Evangelho. Por isso que chama-se pentecostais, aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo, aqueles que creem no dom espiritual, porque aconteceu no dia de Pentecostes o primeiro derramar do Espírito Santo sobre os crentes, aproximadamente 120 crentes que estavam ali orando no cenáculo. O terceiro subtópico fala sobre a contribuição pentecostais às missões, né? Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo não foi anunciado. Interessante, irmãos, se vocês observarem, né, no momento em que Jesus foi assunto ao céu, a igreja ficou, mas a igreja ficou tímida ali dentro do cenáculo orando. Mas a partir do derramado do Espírito Santo, a igreja saiu das quatro paredes. A igreja foi à rua. A igreja, através de Pedro, pregou o Evangelho. E aproximadamente quase 3.000 almas aceitou Jesus na primeira mensagem da igreja pentecostal, da igreja cheia do poder do Espírito Santo. E isso nos faz chamar a atenção para a igreja do século XXI. Porque parece que nós voltamos para o cenáculo e ficamos lá. Parece que nós adentramos os nossos templos e ficamos enclausurados lá. E o que essa lição quer falar conosco, que se os pentecostais contribuíram tanto na questão da divulgação do Evangelho, e tanto é que ainda pregar em lugares onde Cristo não foi anunciado, por que não hoje nós podemos fazer a mesma coisa? Por que a igreja hoje não pode também ser desafiada e fazer novamente isso? Porque nós temos que voltar a entender que, como igreja pentecostal, nós não podemos aceitar também, irmãos, que nós sejamos crentes não batizados, né? Se alguém na igreja pentecostal, Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja pentecostal, você não é batizado, busque, porque a promessa é para todos. Pedro, quando estava pregando aquele sermão, disse que é para todos quanto o Senhor chamar. Você foi chamado? Você é servo do Senhor? Você está numa igreja pentecostal? Não aceite, querido, você não ser batizado com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais para você ser usado na obra do Senhor. Mas entenda que existe, né, verdadeiramente um objetivo de se buscar dons espirituais. Existe um objetivo de ser revestido com o Espírito Santo. É para você fazer a grande obra do Senhor. É para você se apresentar e às ruas proclamar o Evangelho, sair das quatro paredes, como eles fizeram. Eles saíram do cenáculo e foram às ruas de Jerusalém. Depois veio a perseguição, mas eles continuaram apregoando o Evangelho do Senhor. Atos capítulo 8 fala sobre isso. No capítulo 8 de Atos, fala que Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos para a terra da Judéia.
Interessante que houve então, e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas a perseguição fez com que a igreja se espalhasse. A igreja agora não estava mais em Jerusalém. Agora nós vemos um dos diáconos, Filipe, que estava indo agora, junto com essa multidão espalhada, apregoando o evangelho. Ele descendo a Filipe, a cidade de Samaria, verso 8, verso 5, ele pregava a Cristo. E a mensagem deles era única, Cristo, cristocêntrico. E é interessante, olha só o que o Espírito faz na vida do homem, o que o Espírito Santo faz na vida do servo do Senhor, cheio dele, cheio do Espírito Santo. E verso 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Isso aqui, irmãos, é testemunho do que é uma igreja numa perspectiva pentecostal, fazendo missão debaixo de uma perspectiva pentecostal. Não só ouviam a mensagem que Filipe pregava, mas viam os sinais que o Senhor fazia pelo seu Espírito Santo através dele. E quando você vai no verso 8, olha só o resultado, né? No verso 7 fala, pois que o espírito do mundo saía de muitos que tinham, clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. Sinais, prodígios e maravilha quando a missão é feita sob perspectivas pentecostais. E o verso 8, e havia grande alegria naquela cidade. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, revestido de poder, cheio da unção, quando ele vai fazer obra de missão, a palavra, ela tem poder. Porque a Bíblia fala que o crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra tem suficiência para converter alguém, fazer com que alguém seja transformado pelo nome de Jesus e crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas tem coisas que tem hora que os sinais, os prodígios, através do Espírito Santo, fazem com que atraiam as pessoas, atraiam os pecadores para a sua conversão. Vamos lá? Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Um lugar semelhante que os crentes do Novo Testamento, né, deram em Atos dos Apóstolos. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que o evangélico afirma, para nós é inegociável, é indispensável o poder do Espírito Santo na prática de missões. Então nós temos que entender isso. Esta palavra que o comentarista diz é verdadeira, é inegociável e é indispensável. Não tem como negociar ou dispensar a ação e o poder do Espírito Santo quando se fala de obra missionária, né? Principalmente em regiões difíceis, regiões que o Evangelho há uma resistência de se ouvir a palavra, há uma resistência, às vezes, muitas vezes, perseguições. Então, perdão, irmãos, mas isso é uma verdade. Nós temos que saber que é necessário se ter e buscar o revestimento de poder para fazer a obra missionária. Resumo, né, a sinopse do primeiro tópico diz assim: além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a boa obra. Segundo tópico, obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro subtópico diz assim: a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes oh, meu Deus do céu, é o acontecimento que impulsiona a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus diz ao discípulo que, uma vez capacitado pelo poder do Espírito Santo, eles seriam sua testemunha até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu em seu maior crescimento foi do primeiro século, da nossa era.
Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, o discípulo deveria ser estar revestido de poder, e isso se cumpre fielmente em Atos 2. Então nós vemos aí que foi uma ordem de Jesus, ficar em Jerusalém. Porque antes de você sair a missões, antes de você ir à obra, antes de pregar o Evangelho, fique em Jerusalém. Se revista de poder. Uma vez revestido de poder, agora saia e proclame o Evangelho. Essa foi a mensagem inicial da primeira igreja. Essa foi a mensagem que deu um resultado fantástico. Logo, na primeira mensagem, 3.000 almas. Capítulo 3, Pedro e João com aquele coxo na Porta Formosa, mas foi para 5.000. E foi crescendo. E a Bíblia nos diz que todos os dias Deus acrescentava as almas que haveria de ser salvas. E hoje nós vemos uma dificuldade tão grande de se ganhar alma para Jesus, por causa dessa dificuldade também dos crentes buscar poder, revestimento, entender que é preciso, é necessário, para que você saia a proclamar o Evangelho, é preciso se revestir desse poder, se encher do Espírito Santo. Segundo o subtópico fala a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação dos apóstolos Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, porém estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres, como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, como nós falamos na lição passada. Então, observe que a expansão missionária da igreja foi tremenda. Mas uma coisa é interessante, né? A ação do Espírito Santo também não age apenas nos dons espirituais. Ela impulsiona o crente a pregar com ousadia e intrepidez. Tira a covardia, tira a vergonha, desinibe. A pessoa se sente impulsionada pelo Espírito Santo a fazer a boa obra. E é isso que está faltando na igreja hoje. Os crentes se despertarem. Sempre quando eu leio sobre o livro de Atos, sobre a igreja primitiva, não havia necessidade de se impulsionar a igreja através de homens, de pessoas, para fazer a obra missionária ou pregar o Evangelho. Não. Porque todos, imbuídos de poder, cheios do Espírito Santo, já sentiam essa necessidade de ir e apregoar o Evangelho. Acabei de ler o capítulo 8 de Atos. A perseguição estava correndo solta em Jerusalém. Os discípulos ficaram parados? As pessoas ficaram? Não. Eles se espalharam para a Judéia, para Samaria, mas onde eles iam, a Bíblia deixa bem clara, se pregava a Cristo. Cristo era pregado, a mensagem era pregada. Mas não havia apenas a pregação, eles ouviam a mensagem e viam os sinais. Coxos eram curados, demônios saíam das pessoas, pessoas eram libertas. Os sinais seguirão aqueles que creem. Está escrito na Bíblia, os sinais seguirão aqueles que creem. Então, a missão precisa da ação do Espírito Santo para que esses sinais do Espírito Santo, do Paráclito, daquele que está do nosso lado, do amigo Espírito Santo, seja verdadeiramente do nosso lado para a manifestação do poder de Deus. Assim como o próprio Jesus, quando foi começar a sua obra, precisou ser revestido do Espírito Santo. Na hora do batismo, ele desceu as águas, né? E João batizou, e aí o Espírito desceu sobre ele de forma corpórea de uma pomba. E agora Jesus foi levado, impulsionado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. Agora revestido de poder, ele agora poderia passar pelo processo de enfrentar o diabo ali no deserto. Assim também nós. Para nós irmos a buscar almas,
os missionários que vão evangelizar ao mundo precisam estar revestidos desse poder, porque ele vai no campo do inimigo. Ele vai enfrentar Satanás cara a cara. Por isso é necessário esse revestimento de poder. Por isso é necessário, nós entendemos que é necessário a igreja buscar, nos dias de hoje, o poder do alto, o revestimento do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoa. Terceiro subtópico. O apóstolo Pedro, missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvo do amor de Deus. De perseguidor do cristão, Paulo se tornou um apóstolo gentil. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria escala mundial. Pedro, como nós falamos na lição passada, foi à casa de Cornélio. Precisou ter uma visão, precisou ter uma revelação da parte de Deus, né? Daqueles animais que o Senhor mandou, mata e come, Pedro. Eu nunca coloquei coisa comum na minha boca. O Senhor falou, o que o Senhor santificou, separou, você não pode chamar de comum, né? E ele não estava entendendo essa mensagem. Ele não estava compreendendo. Mas o que aconteceu? O Senhor foi revelando até chegar aqueles emissários de Cornélio. Ele foi à casa de Cornélio. E ele viu o derramado do Espírito Santo sobre gentios, que Cornélio era centurião romano e sua família também, né, era romana, derramou poder sobre eles, e ele pôde entender que não era apenas os judeus que foram chamados e agraciados pelo derramado do Espírito Santo. Agora também os gentios também estavam debaixo da mesma promessa. E nós vemos também Paulo, né, o de perseguidor, tornou-se o apóstolo dos gentios. Apóstolo João, que relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E é uma verdade, irmãos, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que Ele nos deu a sua palavra e nos fez ser habitação do seu Espírito. Muito mais agora Ele quer nos revestir com esse Espírito, aqueles que ainda não são revestidos. Conceder dons espirituais àqueles que não têm, para quê? Para que Ele possa sair a proclamar o Evangelho. E as pessoas não só podem ouvir a palavra, mas ver os sinais e os milagres. E a sinopse do segundo tópico, ou o resumo, diz assim: o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões de modo a buscar os povos não alcançados. É um desejo que nós devemos ter, de buscar os povos não alcançados. E eu falo que não só fora do Brasil, mas dentro do próprio Brasil, dentro da nossa nação, há povos não alcançados, há regiões de quilombolas, há ribeirinhos, há tribos indígenas, porque o nosso país ele tem uma característica especial, ele tem um tamanho, uma dimensão, né, de continente, uma dimensão continental. E às vezes nós queremos fazer a obra, sim, também atravessar a fronteira, nós queremos ir até os confins da terra. Mas o que eu aprendo com Jesus, quando ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, é simultaneidade. Faça lá, faça aqui, mas aonde você puder ir, faça. Aqui no Brasil, nós temos também muitas regiões que são vazias de evangelistas, vazias de missionários. Por quê? Porque, verdadeiramente, a maioria dos missionários evangelistas dos dias atuais prefere ficar nas regiões litorâneas, ficar nas regiões mais populosas, e as regiões talvez mais desérticas ou mais distanciadas, verdadeiramente são deixadas de lado. Mas é necessário entender que o Senhor quer que nós vamos aonde tem povos não alcançados. E o terceiro tópico da nossa lição fala sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão a de ungir, inspirar, separar, enviar homens, mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio como nosso Senhor que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Eu acabei de falar sobre isso.
Nós vemos também Barnabé e Paulo, né, que estavam ali numa reunião de oração na igreja de Antioquia, no capítulo 3 de Atos, estavam em oração e jejum, e de repente o Espírito Santo brada no meio daquela reunião e chama a Barnabé e a Saulo para uma grande obra missionária. E eles começaram ali a primeira grande viagem missionária, né, para proclamar o Evangelho naquelas cidades ali na região, né, da Ásia Menor, como que foi citado, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, foram regiões que Paulo procurou viajar e apregoar o Evangelho e abrir, né, plantar igreja, porque verdadeiramente uma das funções do missionário é plantador de igreja, né, plantar, preparar obreiros para fazer a boa obra naquela região, né? Então, isso é uma das funções. Em outro momento, o Espírito também não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais, quaisquer outra atividade que não fosse evangelização. Foi o capítulo 6 de Atos, quando surgiu uma murmuração, né? E estavam tendo problemas sociais na igreja com as viúvas. E aí precisava de alguém que tratasse dessa obra social. E aí se levantou o diaconato. Surgiu aí então o diaconato. O que são os diáconos? São aqueles servidores da casa, né, que estão na igreja para fazer a obra social, para trabalhar, para ajudar o pastor, a liderança da igreja, a não ficar preocupada com a obra social, e sim preocupada com a oração e com a palavra, para poder ensinar, apregoar, fazer discipular, fazer a boa obra, sem estar focado e preocupado em fazer muitas coisas. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos... já li isso. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em sua contribuição. O que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo capacita para a obra. Nós temos aí o segundo subtópico. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionário para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16 tem uma revelação clara de como o Espírito deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus, no exercício da proclamação do Evangelho no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos. O ponto de o livro ter sido chamado Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está não apenas para conceder dons, para crente ser batizado com o Espírito Santo, falar a língua estranha, não. Ele também está para direcionar. Ele está junto com o missionário no campo para dar direção, para mostrar o bom caminho. Paulo estava desejando ir a uma região, o Espírito Santo resistia. Não, aí não. Queria ir para outro, não. Também ele impedia. De repente, ele deu um sonho, uma visão, melhor dizendo. Quando estava em Troade, ele teve uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Aí ele entendeu a visão. Ele entendeu que o Senhor queria levá-los à Europa. Queria tirá-los da Ásia Menor, daquela região da Galácia, daquela região ali, e levá-los para uma região maior. Né? Entrar no velho continente para pregoar o Evangelho também nas regiões da Europa. E aí ele obedeceu a ordem do Santo Espírito do Senhor. Assim também nós somos também instrumento do Senhor e devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, saber que Ele está pronto a nos dar a direção, a mostrar o bom caminho, da forma que nós devemos caminhar, os locais que Ele pode nos levar, nos direcionar, nos capacitar, né, em momentos difíceis. Tivemos exemplos, né, de alguns irmãos que foram ao campo missionário e tiveram, né, experiências tremendas. Eu conheci um pastor que ele foi ao Paraguai. Ele disse que chegou numa cidade, numa casa de um pessoal indígena. Ele não sabia falar o Guarani. Então ele achou que estava falando em línguas estranhas, quando foi orar na casa desse pessoal. E daqui a pouco ele começou a falar em línguas estranhas, mas ele estava evangelizando aqueles índios.
falando na língua deles, em Guarani. Isso é a ação do Espírito Santo. Ele não sabia falar Guarani e ele entendeu que verdadeiramente Deus o usou de uma forma tremenda ali no campo missionário, falando em Guarani, quando ele achava que estava falando em línguas estranhas. E assim Deus faz na obra do Senhor. Quando a pessoa se deixa levar pelo Espírito Santo dentro da obra missionária, Deus usa ele de uma forma tremenda. E o terceiro subtópico diz: Deus age por meio do Espírito Santo na obra Verdades Pentecostais, CPAD. O pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deixa estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. O nosso Deus, nós cremos que ele tem várias características. Uma delas é ser transcendental. Ele está maior do que toda a sua criação, maior de todas as coisas. Ele não tem tamanho nem dimensão para dimensionar o nosso Deus. Ele é infinito. Mas, ao mesmo tempo, como ele tem a característica da transcendência, ele também tem da imanência. Que ele, como Deus, ele pode também habitar em mim e você. Fazer morada em nós. Então, ele é o que o comentarista diz, que ele não é deísta, como alguns dizem. Aquele Deus que faz as coisas, faz sua criação e abandona a sua própria sorte. Não. Deus está sempre preocupado em levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Uma coisa que eu acho interessante no livro de Atos, no capítulo, no início da caminhada dos discípulos, que uma das orações que ele tinha preocupação não era orar para que o Senhor reprimisse a perseguição, não era orar para que o Senhor fizesse alguma coisa contra Roma ou contra os judeus que os perseguiam, não. Sabe a oração que eles faziam? É que o Senhor desse-lhes ousadia e intrepidez para pregar a sua palavra. Essa era a mensagem central, a oração central deles era a preocupação deles. Ousadia e intrepidez. Estamos precisando fazer essas orações nos dias de hoje. Ousadia, intrepidez, coragem para proclamar esse Evangelho. Se nós hoje somos privilegiados de ser habitação do Espírito Santo, temos a sua palavra, por que não buscar o revestimento? Por que não se encher de Deus para fazer a boa obra? Deus tem não só essa mensagem, dessas lições, ela traz para nós entendermos o campo missionário numa visão também pentecostal, mas também para nos chamar a atenção para aqueles que têm vocação, aqueles que são chamados para o trabalho missionário e que ainda não foram ao campo, para que se preparem, para que busquem, para que se encha do Espírito Santo, como Filipe, para que, cheio do Espírito Santo, possa entrar na cidade, como ele entrou em Samaria, e fazer a obra que ele fez lá. E resumo do terceiro tópico, diz assim: para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. E nessa conclusão diz assim: nessa lição, estudamos a mais importante contribuição dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. E essa presença santa é que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então, pode fazer projetos para obra missionária, mas não pode excluir de maneira nenhuma o Espírito Santo na obra. Ainda mais que nós somos pentecostais e cremos na ação do Espírito Santo, sabemos que é necessário. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Senhor falou que ia para o céu, mas voltaria e enviaria o seu Espírito Santo para não deixar órfão. E ele estaria conosco até os confins, até os finais dos séculos. Então nós temos essa convicção que o Espírito Santo está habitando em nós. E por que não buscar o revestimento, nos encher do Espírito Santo? Eu quero terminar também dizendo aquele texto que eu li na lição passada, que eu acho interessante para nós meditarmos sobre missões, que o comentarista deixou no seu livro de apoio.
Diz assim: missões nasce no coração de Deus, opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor de todo o universo. Missões está no coração de Deus. E onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, no joelho que se dobra para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelos missionários que sofrem, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega pagando o alto preço para fazer missões. Fique essa mensagem no seu coração. Busque o Espírito Santo, se encha dele, se revista dele e faça a boa obra para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.